Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias aí que podem impactar o mercado no cenário corporativo, econômico e também político. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que nos acompanha aqui ao vivo todos os dias e também você que nos acompanha posteriormente. Não esqueça, você pode acessar também um dos nossos grupos de WhatsApp e receber, além do link para o vídeo, receber diariamente esse conteúdo em PDF para que você possa acompanhá-lo a qualquer momento do seu dia e tirar qualquer dúvida. Hoje, segunda-feira, 31 de maio de 2021, último dia do mês de maio, muita expectativa para o dia e um dia que o mercado promete bastante oscilação também. Falando aí sobre o fechamento do mercado, então, na sexta-feira, um dia de máxima histórica, né? Sexta-feira retomamos aí a máxima histórica do índice Ibovespa, ultrapassando inclusive a marca que tínhamos alcançado lá no mês de janeiro. Importante aí nesse momento, nessa divulgação, nessa máxima, foi a divulgação do PCE lá nos Estados Unidos, que basicamente aí é o nível de inflação deles ali com um pouco mais amplo, como nós falamos na sexta-feira aqui sobre esse índice, né? Além disso, esse índice ele veio um pouquinho acima do esperado, mas não foi o suficiente para conter as altas globais, principalmente aí porque foi uma diferença bem pequena em relação àquilo que os especialistas já estavam prevendo aí para o momento. Analistas aí falando a nível de bolsa brasileira começam aí com esse rompimento da máxima histórica novamente, aí, ultrapassando os 125 mil pontos, começam a fazer projeções mais otimistas, olhando aí para uma possibilidade aí de índice Bovespa alcançando aí 130, 135 mil pontos, de acordo aí com a avaliação de alguns especialistas, principalmente olhando aí para análise gráfica e também outros olhando aí para oportunidades na Bolsa Brasileira. Investidores, de forma geral, têm estado mais confiantes aí após frequentes declarações do Fed, do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, que vem enfatizando aí que caso eles precisem reduzir a questão da inflação, isso será feito sem reduzir os estímulos econômicos do país. Com aquela história de água mole e pedra dura, né? Com tantas informações nesse sentido, o mercado começa a ficar mais confiante, mesmo em meio a essa alta de inflação e alta também dos títulos das Treasuries para 10 anos, né, que são os principais títulos lá dos Estados Unidos, os principais títulos globais também de renda fixa. Além disso, na sexta-feira tivemos aí alta no petróleo e principalmente uma boa alta da Petrobras, o que ajudou o índice Ibovespa a alcançar os números históricos. E no Congresso norte-americano, o presidente Joe Biden ele apresentou aí a proposta de orçamento para 2022, o ano orçamentário deles, né? Começa lá no mês de outubro e ele já começa a trabalhar nesse sentido. A proposta inicial é de 6 trilhões de dólares, o que alcançaria ainda um déficit lá para o governo norte-americano de 1,8 trilhões, quase 2 trilhões aí de déficit para 2022, mas a ideia principal do presidente Joe Biden, obviamente isso ainda vai para aprovação e muita negociação que deve acontecer no Congresso, mas a ideia principal é não reduzir os estímulos econômicos até que a geração de empregos e renda nos Estados Unidos volte à normalidade anterior à pandemia, e esse é o principal foco do governo norte-americano nesse momento. Na sexta-feira ainda tivemos o fechamento misto na Europa e na Ásia, muito por conta de toda essa especulação e a Europa aí com receio também em níveis de inflação. E por aqui ainda ficou no radar aí a manutenção do rating em BB- do Brasil, né? E também a realidade da CPI da Covid, que devemos ter mais uma semana aí de muitos depoimentos e muita delação, muita informação em relação à CPI da Covid, o que com certeza impacta o mercado de forma geral também. Olhando para números especificamente,
Nós tivemos aí índice Ibovespa subindo 0,96% na sexta-feira. O índice chegou aí a 125.565 pontos, recorde histórico, muito importante esse recorde aí para o Brasil, e a gente fica muito feliz principalmente aí por essa retomada aí na sexta-feira. Ao mesmo tempo que a bolsa estava subindo, o dólar caiu e chegou a R$ 5,21, caindo aí 0,81%. Quem sabe aí tenhamos nessa semana o dólar chegando aí abaixo de 5,20, é uma expectativa que surge novamente. Olhando para as bolsas americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, fechou em alta de 0,09% a 13.748 pontos, S&P 500 alta de 0,08% a 4.204 pontos e Dow Jones subindo 0,19% a 34.529 pontos. Obviamente aí um dia que não tivemos tantas altas nas bolsas americanas e hoje também não devemos ter nenhuma movimentação por conta do feriado lá nos Estados Unidos, que a gente fala daqui a pouquinho também. Olhando já para a Europa, o euro aí chegando a R$ 6,37, caiu 1,05% na sexta-feira, enquanto as bolsas também fecharam sua maioria em alta, com a Alemanha subindo 0,74 a 15.519 pontos. Tivemos aí a França com alta de 0,75 a 6.484 pontos e o Reino Unido lateralizando aí 0,04% de alta a 7.022 pontos. Já na Ásia, como comentávamos na sexta-feira de manhã ainda, sobre o fechamento das bolsas asiáticas, a China teve queda de 0,30% a 14.852 pontos e o Japão subiu forte 2,10% na sexta-feira, chegando aí novamente aos 29 mil pontos, fechamento 29.149 pontos na sexta-feira. Olhando para o cenário de cripto, que tivemos aí uma semana realmente de muita oscilação, não só a semana passada, como a semana anterior também, por conta de tudo que aconteceu, tweets de Elon Musk, China querendo proibir regulamentação de criptoativos e assim por diante. O Bitcoin na sexta-feira fechou aí com queda de 8,62% e o Ethereum com queda de 11,22%. Apesar de toda essa oscilação e queda, especialistas ainda têm colocado aí o Bitcoin e as criptomoedas de forma geral como um caminho sem volta aí para as negociações no futuro. Olhando ainda futuro, o petróleo futuro aí, que chegou até em alguns momentos ser cotado aí a $70 o barril na sexta-feira, fechou o pregão ali do Brent a $69,01, enquanto o WTI também fechou a $66,66, uma boa movimentação em relação ao petróleo e petróleo futuro na última semana. O índice S&P 500 VIX, o índice do medo, né? Apesar de todas as notícias positivas, ainda existe um receio por conta aí do aumento da inflação nos Estados Unidos e ele mexe automaticamente aí com o cenário de bolsa e o índice S&P 500 VIX mede a oscilação das ações do mercado de ações da Bolsa de Valores. Esse índice ele sofreu leve alta de 0,12% na sexta-feira a 16,76 pontos. Esse foi o fechamento, pouca oscilação, e sempre relembrando, esse índice do medo, S&P 500 VIX, ele mede essa oscilação, essa volatilidade do mercado de ações. Então, quanto mais baixo, menor o risco, menor a volatilidade. Quanto mais alto, maior a volatilidade e maior o risco desse índice. Olhando aí para metais futuros, o ouro futuro aí subindo forte novamente na sexta-feira, fechou o pregão a $1.903,60 a onça, enquanto o alumínio futuro, que também subiu muito forte na última semana, chegou a $2.506,50 a tonelada. Já por outro lado, o ferro refinado, apesar de ter tido uma leve alta na sexta-feira, continua bem abaixo da expectativa, olhando para o mercado futuro, né? E o ferro refinado futuro fechou aí a $172,63. Já no fechamento do índice Ibovespa, tivemos aí as principais altas, como já falamos lá na abertura, que foi muito importante aí para o índice,
Petrobras, né, PET3 subiu 5,78%, fechando o pregão aí a R$ 26,71. VEG, a queridinha, uma das queridinhas da bolsa, né, VEG3, que não figurava por aqui há algum tempo, VEG3 subiu 4,85%, chegando aí a R$ 34,40. Petro4, que é a ação preferencial de Petrobras, chegou aí a R$ 26,99, subiu 4,17% na sexta-feira. Quem também subiu bastante foi Lame4 Lojas Americanas, que subiu 3,46%, chegando a R$ 20,05 a negociação por ação, e Magalu, né, Magazine Luiza MGLU3, que subiu 3,37% e chegou aí a R$ 20,25 no fechamento de sexta-feira. Já olhando as principais baixas, nós tivemos aí Sabesp caindo 4,74% na sexta-feira, SP3, né, fechou aí a R$ 39,96. Azul 4 também num movimento de correção. Azul aí teve 2 dias de forte alta e posteriormente 2 dias de forte queda, voltando aí muito próximo aí do seu patamar inicial, caiu aí 3,94% na sexta-feira e chegou ou retornou, né, a R$ 42,86 na negociação do pregão. Quem também caiu bastante foi IRB e RBR3, caindo 3,85%, fechando o pregão a R$ 6,00. Gol 4 caindo 3,03% a R$ 26,59 e Embry 3 Embraer caindo 2,46%, também em um movimento de correção após fortes altas nos dias anteriores. Embraer fechou aí a R$ 17,43. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje, dia 31, último dia do mês, não temos aí tantos indicadores para ficar de olho, mas o Boletim Focus de toda segunda-feira, esse é importantíssimo aí para quem acompanha mercado e principalmente aí para quem acompanha os seus próprios investimentos de forma geral. Boletim Focus que traz aí a mediana dos principais especialistas e economistas do país em relação à perspectiva aí de PIB, inflação e taxa Selic, além, obviamente, do câmbio. Já fora, também não temos um dia de tanta movimentação, principalmente porque, como eu falei anteriormente, nós temos aí feriado nos Estados Unidos e um feriado bancário também lá no Reino Unido, então não teremos movimentação nesses dois grandes mercados. Hoje aí podemos ficar de olho no IPC da Alemanha, Índice de Preços ao Consumidor, que vai falar um pouquinho sobre a inflação na Alemanha, e o PMI industrial da China. Esse PMI já veio um pouco abaixo da expectativa e, óbvio, isso acaba interferindo também no mercado como um todo, principalmente aí pela força, potência que é o mercado chinês, sempre relembrando que no ano passado um dos poucos países que fechou aí com PIB positivo foi o caso da China, mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Olhando um pouquinho aí para a política, tivemos um fim de semana bem movimentado, principalmente aí por conta das manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceram em diversos locais do país. Essas manifestações, elas acabam, obviamente, aí, influenciando o mercado, relembrando aí que o Brasil passa aí por cenário político bem conturbado nos últimos anos, né? Tivemos aí problemas com a ex-presidente Dilma Rousseff, que após muitas manifestações também aí teve sua votação e confirmação de impeachment, e obviamente o mundo inteiro ele olha com olhos duvidosos quando nós falamos aí em manifestações contra o presidente da República. Obviamente aí vamos acompanhar o que acontece e essa é uma notícia importante para ficarmos de olho em relação ao mercado. A deputada Flor de Lis pode ter o seu mandato cassado após uma decisão do Conselho de Ética da Câmara, que deve ser anunciada entre hoje e amanhã. Lembrando aí, a Flor de Lis, ela é acusada aí de matar ou de arquitetar a morte do esposo, né, juntamente com os filhos. Caso o Conselho de Ética aí opte aí pela cassação ou suspensão do mandato dela, ainda tem que
toda a maioria da Câmara votar favorável a isso, e aí ela vai ser julgada, se isso acontecer, por esse crime, não mais tendo o foro privilegiado de deputada, mas sim sendo julgada de forma comum, como um processo civil comum. E aí agora aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho também nessa notícia entre hoje e amanhã. CPI da Covid, os senadores querem acelerar o novo depoimento de Marcelo Queiroga. Marcelo Queiroga é o atual ministro da Saúde, e eles querem acelerar para o quanto antes ele vá para um novo depoimento, assim como também foi chamado para novo depoimento o Eduardo Pazuello, que também ainda essa semana deve ter uma definição nesse sentido. Vale a pena ficar de olho, ainda falando em CPI da Covid, na solicitação que o senador Randolfo Rodrigues fez na quinta-feira, na verdade, em relação ao pedido de que o presidente Jair Bolsonaro vá depor na CPI da Covid. Não há uma definição sobre isso, mas isso pode movimentar o mercado também. Investigações aí sobre um suposto enriquecimento ilícito de Ricardo Salles, né? Nós já vemos algumas semanas falando aí sobre a situação de Ricardo Salles, o pedido aí de investigação de uma CPI dentro do Ministério do Meio Ambiente, e agora uma investigação específica aí sobre um suposto enriquecimento ilícito do Ricardo Salles. Os valores aí falam aí em um aumento patrimonial de cerca de 7,4 milhões de reais entre os anos de 2012 e 2018. Então isso está sendo investigado também, e obviamente isso interfere no mercado como um todo. E a Procuradoria-Geral da República espera novas anulações de delações premiadas do STF. Lembrando aí que na última semana o Supremo Tribunal Federal anulou a delação premiada lá do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, com a Polícia Federal. Falamos até aqui do conflito de interesses, né, onde o Dias Toffoli, que foi um dos acusados dentro da delação premiada e por receber aí, na teoria, né, dentro da acusação que o Sérgio Cabral faz a ele, que ele teria recebido 4 milhões aí por venda de sentenças, ele não se absteve do voto, também votou favorável aí à anulação da delação premiada, e agora isso abre também um precedente, uma jurisprudência para que outras delações premiadas sejam anuladas aí pelo próprio STF, e a Procuradoria-Geral da República já se manifesta nesse sentido, pedindo também algumas anulações em relação a delações premiadas que foram feitas sem o aval do judiciário, somente entre Polícia Federal e delatores. Olhando um pouquinho aí para a economia de forma geral também, a China permitirá que casais tenham até 3 filhos. Lembrando, a China sempre tinha uma máxima aí de uma criança por família, né? Agora, mudança em relação à política e à economia na China, os casais podem ter até 3 filhos, e a ideia principal do governo chinês é que esse crescimento da taxa de natalidade, lembrando, natalidade, o crescimento da população, é uma aposta no desenvolvimento do país. Um país que tem, obviamente, ali uma mão de obra barata, um consumo muito baixo ainda em relação a outros países. A ideia do governo é que, com o aumento da população, cada vez mais eles possam se tornar a principal potência do mundo. Lembrando aí que existem estudos aí que colocam a China antes de 2030 como a maior economia do mundo, ultrapassando inclusive a potência que é os Estados Unidos da América. Ainda dentro dessa questão aí da China, falávamos aqui nos últimos dias que a China teve uma desaceleração no crescimento da população, e o governo chinês contrariou essa decisão, informando aí que não houve decréscimo na população, que a taxa de natalidade continua crescendo lá no país. Lembrando, a China, infelizmente, aí não tem um parâmetro tão fácil aí para que sejam analisados indicadores, né? Vários indicadores são manipulados e todos eles têm que passar pelo governo, e o governo faz a divulgação desses indicadores, mas é uma notícia interessante olhando aí do ponto de vista econômico. Países de forma geral voltam agora a discutir, voltam ao tema de suspender temporariamente patentes sobre a vacina.
Lembrando, essa é uma discussão já de algumas semanas, onde inclusive vários países ali da União Europeia e também os Estados Unidos se mostravam favoráveis a essa quebra de patentes temporária em relação às vacinas, para obviamente aí gerar uma imunização em massa de toda a população mundial e voltarmos à normalidade em relação a crescimento econômico e geração de renda. Especialistas têm falado aí sobre as possibilidades de blackout por falta de energia no Brasil. E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, liberou aí bandeira 2, né? Já tínhamos bandeira vermelha, agora é bandeira vermelha 2 para o mês de junho, né? Encarecendo um pouco mais aí o valor da energia elétrica para o consumidor final, e a ideia dentro do que esses especialistas falam é reduzir o consumo, porque senão, além de um grande racionamento, temos um risco aí de blackouts, de apagões por falta de energia em diversos locais. Essa falta de energia, só relembrando, ela vem por conta aí de um período de seca muito grande, é a pior estiagem dos últimos 11 anos, falando em reservatórios de hidroelétricas. E isso automaticamente faz com que tenhamos que apelar para termoelétricas, o que torna ainda mais caro a produção de energia. Especialistas analisam também novos IPOs que devem surgir ainda nesse ano, né? Lembrando, ano passado foi um ano recorde de IPOs. Se imagina que esse ano a quantidade de IPOs supere a do ano de 2020. E a ideia desses IPOs, e esses especialistas dizem que novos IPOs devem trazer aí mais estrangeiros, mais investimento estrangeiro para a Bolsa Brasileira, tanto por oportunidades desses IPOs, como também pelo fato de a Bolsa Brasileira ainda estar sendo considerada barata por diversos especialistas quando olhamos aí para o cenário global. E os brasileiros, de forma geral, têm buscado novas formas de investir, apesar de a poupança ainda ser a preferida entre os brasileiros. Diversos brasileiros têm buscado outros caminhos, e também vale a pena ressaltarmos aqui que a quantidade, principalmente no mercado de opções derivativos, né, no intuito aí de proteção de carteira, tem aumentado. Também muitos investidores olhando aí para esse risco Brasil, que infelizmente acaba oscilando bastante aí a questão dos investimentos em forma geral. Mercado corporativo, vamos falar um pouquinho aí sobre Petrobras, que reafirmou aí a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a sua política de reajuste de preços, após falas aí do presidente Jair Bolsonaro, que deram a entender aí de uma possível ingerência do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Petrobras reafirmou então junto à CVM que a Petrobras continua com a sua política de reajuste de preços, sempre olhando aí para o mercado internacional e para o preço do petróleo em dólar, e que nesse momento não há nenhum estudo de que a Petrobras vá fazer qualquer mudança nessa fórmula de reajuste de preços, que foi também criticada então pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. Ainda falando de Petrobras, a Petrobras recorreu ao Tribunal de Sucre, na Bolívia, após uma condenação aí de que a Petrobras teria que pagar 61 milhões de dólares, não a Petrobras em si, mas a Petrobras Bolívia, que é uma subsidiária da Petrobras Brasil. E esse julgamento, em um primeiro momento ali, esses 61 milhões de dólares seria uma indenização por uso de terras, onde teoricamente o dono das terras entrou na justiça, e a justiça boliviana deu ganho de causa, fazendo com que a Petrobras aí tivesse que pagar 61 milhões de dólares por esse uso. Lembrando, esse uso aí iniciou lá no ano de 1996 e estaria sendo cobrado nesse momento. A tentativa da Petrobras de recorrer ao Tribunal de Sucre, lá na Bolívia também, principalmente é porque a Petrobras teria feito acordos com os camponeses que eram donos dessa terra para que ela pudesse utilizar aí durante todo esse período. Óbvio, isso aí deve movimentar o mercado aí nos próximos dias, e também até que tenha uma definição específica do Tribunal de Sucre lá na Bolívia. Continuando aqui, após muita especulação, né, na semana passada tivemos aí altas fortes de Azul, que tenta ir ao mercado para fazer novas aquisições. Estava no radar aí a possibilidade da compra de ativos, ou até mesmo da compra da própria operação da Latam no Brasil, e novamente o CEO, presidente aí da Latam, afirmou que nenhum ativo da companhia está
ou será colocado à venda, e aí vimos automaticamente, né, uma redução aí em relação àquela alta das ações da Azul na semana passada. A Azul subiu forte nos últimos 2 dias da semana, quinta e sexta-feira, como nós podemos ver ali entre as principais quedas, tivemos a Azul aí retomando aí muito próximo do patamar que estava anteriormente, após as altas por conta dessa tentativa aí de ampliar o seu portfólio. E a Sabesp garante que não haverá desabastecimento na capital, lá em São Paulo, mas o interior preocupa. Falamos aí na questão da falta de energia, blackouts no cenário econômico, e a Sabesp, que cuida do saneamento e distribuição de água no estado de São Paulo como um todo, ela alerta aí para a possibilidade aí de faltar água em alguns locais, não na capital, mas em diversos locais do interior, o que acaba preocupando o mercado como um todo, e obviamente a própria Sabesp aí, que vem tendo quedas consecutivas, também aí mesmo após a questão da aprovação e ampliação do marco do saneamento, onde se imaginava aí que Sabesp teria uma forte alta. E esse momento aí acaba preocupando não só os consumidores, como os próprios investidores aí que têm ações de Sabesp. Olhando um pouquinho aí para a abertura e fechamento do mercado, 6h15 da manhã, vamos olhar aí para as bolsas asiáticas, que já estão fechadas nesse momento. China fechou o pregão aí às 5h30 da manhã com alta de 0,97%, fechando aí a quase 15 mil pontos, 14.996 pontos, boa alta aí para a China, principalmente aí depois de sexta-feira, onde ela teve uma leve queda. Olhando para o Japão, que subiu 2,10% na sexta-feira, foi um dia aí de reorganização do mercado, queda de 0,99%, fechamento aí das ações lá no Japão, fechou aí a 28.860 pontos, fechamento aí de 5h15 da manhã. Olhando aí para abertura e fechamento de mercado, nesse momento aí, olhando para a Europa, nós temos na Alemanha o DAX caindo 0,23%, o CAC na França subindo 0,07%, e o Reino Unido não temos pregão hoje, né, por conta do feriado, então também não teremos movimentação no Reino Unido, nem mesmo pré-market lá nos Estados Unidos, por conta também do feriado norte-americano, aonde deve diminuir bastante aí a quantidade, o volume de negociações. Com isso aí devemos ter um dia aí de bastante oscilação, apesar de menos movimentação do que o habitual, e obviamente uma expectativa muito grande de fecharmos o mês em alta histórica, ou quem sabe perdermos os 25 mil pontos do índice Ibovespa. Por toda essa volatilidade, espera-se aí essa volatilidade também no mercado interno, acompanhando as bolsas internacionais e possíveis negociações de ADRs aqui no Brasil, né, que são ainda terão negociações dessas ADRs por aqui. E obviamente o mercado é soberano, como a gente sempre fala aqui, muita coisa do noticiário pode impactar positiva ou negativamente nessa retomada. A expectativa é para que terminemos o dia acima dos 125 mil pontos e, obviamente, aí, iniciarmos o mês de junho com uma boa perspectiva para o índice Ibovespa e para o mercado como um todo. Obrigado aí pela sua companhia. Você que nos acompanha ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse material em PDF diariamente antes das 7 horas da manhã. Obrigado, te encontro amanhã aqui a partir das 5h50. Um abraço, tchau, tchau.